mais. Dentro da doutrina espírita, dentro do livro dos Espíritos, nós somos divididos em algumas coisas assim. A primeira parte é a parte onde fala de Deus, fala das coisas materiais, todas as atividades de Deus. Depois o do mundo espírita. E tem uma outra parte que é a parte das leis morais. São 10 leis morais, então nós estamos vendo cada passo, cada uma delas. Como nós não temos tempo aqui no Japão, esse curso, quando nós aplicávamos no Brasil, era um curso de 5 anos. Né? Mas, lá no Brasil, nós tínhamos aula na segunda-feira, na quarta-feira, no sábado e no domingo nós ia tomar passe e fazer o trabalho de atendimento fraterno. Então, geralmente, dentro da nossa rotina de espírita no Brasil, nós íamos para o centro espírita 4 vezes por semana. Então é diferente. Aqui nosso ritmo é só no final de semana. E nós temos o tempo, assim, a hora de começar e a hora de terminar. Então nós temos que ser assim super rápidos. Por isso que durante esses 7 anos que nós estamos desenvolvendo esse curso, para quem é mais antigo no nosso curso, sabe que a primeira vista nós sentávamos ao redor da mesa, cada um lia, pegava a sua folhinha, cada um lia um texto e nós íamos discutindo, né? Lembra disso, Dona Maria? Quando nós sentávamos e ia discutindo cada posição e tal. Num outro momento, nós colocamos no PowerPoint, mas era todo o PowerPoint, colocamos algumas imagens, melhorou bastante. Com esse sistema agora, que é o Prezi, nós poderemos colocar não somente imagens, mas também vídeos no YouTube. E nós criamos então um canal no YouTube, isso está sendo gravado. Quem perde as aulas, né, por um motivo ou outro, pode acessar nosso canal no YouTube e tudo isso que nós estamos discutindo aqui de uma maneira bem simples, não tem nada de extraordinário, é muito direto. Nós erramos no falar, falamos errado, isso é normal, ninguém aqui é doutor. E está lá no YouTube. Não é para ser divulgado para todo mundo, é uma coisa mais restrita para nós por enquanto. Depois, mais tarde, quando aparecer uma alma caridosa que saiba fazer as montagens, faz as edições, coloca tudo certinho, aí então nós poderemos melhorar esse canal e usar esse canal para divulgação no YouTube. Mas por enquanto fica restrito somente para nós. Tá certo? Vamos começar, Dona Maria? A senhora faz uma oração, depois eu vou dar a missa. Bom, vamos elevar o pensamento a Deus, pedir para a espiritualidade nos abençoar neste domingo que lá no Brasil é Dia dos Pais, orando para os nossos pais encarnados e desencarnados e agradecendo a oportunidade de uma boa educação, de uma boa alimentação, de uma boa instrução. E agradecer também às mães que por muitas vezes são pais e mães ao mesmo tempo. Que os espíritos amigos nos abençoem. Maria, por favor. Deus nos Pai misericordioso, estamos continuando essa jornada, o nosso Criador, em torno do Santo Nome, que possa nos assistir, agradecendo aos que se deslocaram de longe, as mães aqui presentes, os pais, e pedimos também, Pai, a bênção sobre os pais, que hoje está transcorrendo o dia dos pais, fazer com que a responsabilidade como pai venha ajudá-los, que não é fácil, na correria do nosso dia a dia, e muitas são as obrigações, Pai. Olhar pelas mães também que se desdobram, Pai. Olhar pelo nosso grupo, ajude-nos guia por todos os nossos procedimentos, ajuda ao Senhor Alberto, que está para nos expor o trabalho de hoje, e que possa, Pai, não só nós aqui presentes, mas a todos os necessitados que foram
em busca de esclarecimento estejam aqui também, para que possam participar e nos protejam. Que assim seja. Bom, programa 3, unidade 4, subunidade 2. Vida de isolamento e voto de silêncio. Kardec, quando pergunta aos espíritos superiores sobre as morais, sobre a família, ele também pergunta sobre isso daqui, sobre a vida de isolamento. Seria interessante ter essa vida de isolamento? Seria, o que seria isso? Né? O voto de silêncio. Então nós vemos em outras religiões, principalmente na religião, a nossa religião máter, né? Porque eu sou católico, eu vim da religião católica, e acho que todos aqui tiveram uma passagem na religião católica e tem monastérios que chama, né? Não sei se o nome disso seria colocado assim. É monastérios que fala? Os mosteiros. Sim, Mosteiros, monastérios, não sei qual que é a diferença. Que eles então ficam reclusos. Então tem até aquelas freiras, né, reclusas, que não podem conversar com ninguém e ficam lá somente orando. Então será que isso seria interessante para o espírito? Será que isso não seria somente para o espírito, esse espírito que está encarnado aqui? E o que seria essa vida de isolamento? Porque nós temos aqui o índio isolado. Pode dar um zoom aqui nessa figura aqui, por favor? Nós temos aqui o índio isolado. Esse isolamento, o que seria? O que seria esse isolamento? O homem isolado. Porque o índio, ele está isolado. Então, mas ele vive nessa condição do espírito, ele vive aqui. Porque, como a gente fala, o homem branco, isso aqui não é racismo não dos brancos não, tá? É porque quando a gente pega a imagem aqui, do Cícero, né, a gente colocou aqui esse desenho do nosso amigo Cícero, lá do Brasil. Então, ele fez isso aqui mostrando o isolamento, que você pode estar, nós podemos estar aqui dentro dessa sala e podemos estar isolados. Então, aquela vida de reclusão. Porque aquele isolamento é que quando a gente chama de ostracismo, né? Quer dizer, quando nós estamos dentro da nossa concha, dentro do nosso eu. Então esse é o isolamento. Nós nos isolamos. Aí vem a depressão, aí é muito perigoso. Nós sempre porque Deus nos fez para vivermos em sociedade. Dentro do formigueiro, lá dentro da colmeia. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. Aquele que fala mais, então você coloca na frente e fala mais. Aquele que tem 2 ouvidos e fica escutando lá. Mas, como Jesus fala, não se coloca o candeeiro embaixo da cama. Se você absorve esses ensinamentos, vocês têm que passar isso adiante. Não adianta guardar para vocês. Não é só iluminar onde você está. Isso aí é, digamos assim, egoísmo. Tá certo? E aqui nesse desenho, nosso amigo Cícero, ele coloca aqui, então, aqui ele coloca um homeless, né? Um morador de rua, que ele está, não é que ele está isolado. Então, Jesus é muito claro nisso. Ama teu próximo com a ti mesmo. Quando nós amarmos nós, em primeiro lugar, comemos coisas saudáveis, dormimos bem, né? Fumamos menos, bebemos menos, nos estressamos menos, nos amamos, nos cuidamos, nós temos então condições de começar a amar o outro. E minha esposa sempre fala, arruma a sua casa antes de falar da casa dos outros. Então eu sempre, ontem até lavei a louça. Então veja só como é que está a situação. Eu não posso falar nada da casa dos outros. Não posso falar nada da casa dos outros aí. Né? Então, tá tudo lavadinho. Então precisa fazer palestra todo dia, né? Né? Boa ideia. Quando nós sentirmos isso, a necessidade de cada um de nós fazermos a nossa parte, isso aqui não vai existir mais.
Porque nós temos alguém olhando por nós. Então nós temos, eu estou olhando por vocês, olha só, eu estou olhando por cada um de vocês, mas em compensação, cada um de vocês está olhando por mim. Veja só como Jesus é interessante isso. Cada um de vocês está dando atenção para cada um de nós. Mas todos nós estamos dando atenção para você. Então, ama é o quê? Sociedade, é a troca. Tá certo? Vamos lá. E aqui nós temos aqui o voto de silêncio. O voto de silêncio aqui nós temos aqui, pode dar um zoom aqui, por favor? Nós temos aqui, essa imagem ficou meio... Não somente a palavra, né? Somente a palavra falada, mas a palavra escrita. E aí a palavra tem um poder muito grande, porque a palavra dita não se volta. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos então por um filho, por uma criança, alguma coisa assim. Não adianta, desculpa, né? Desculpa aí, não adianta. Isso aqui, às vezes no coração fica aquela mágoa. Então, você tem que ter muito cuidado na palavra. E também o que nós escutamos. Muitas vezes o que eu falo é errado, né? Porque todos nós somos imperfeitos. E muitas coisas a gente fala sem pensar, ou na afobação do momento, coisa assim. Mesma coisa acontece, isso estou falando porque eu faço e muitos, não é pouco, é quase todo dia eu falo asneira, quer dizer, a gente fala assim, idiotice, né? A palavra idiotice quer dizer aquela, depois tem um vídeo ali que vai responder o que é idiotice e política, né? Bom, a palavra escrita também. Nós devemos ler tudo, não somente Kardec, tudo, inclusive, Kardec falava até que, inclusive, as obras que falam mal do Espiritismo. Vai que tem alguma coisa interessante ali, vai que é verdade. O que eu estou fazendo aqui? Né? Porque a gente já sabe, né, que o Espiritismo não nos salva. Você está dentro do Espiritismo, ele não salva, não te cura, não vai curar a tua doença, não vai deixar você ir. Né? Eu tenho que trabalhar no Japão, tenho que ir para o chão de fábrica, não tem jeito. E não vai levar você para o céu, nem que você me pague um dízimo. Né? Então, e se você for para o inferno, a culpa vai ser tua mesmo. Tá certo? Então, nós temos que sim, vai que alguma coisa está errada. Vamos lá? Então, a criatura humana, pela sua estrutura ético-psicológica, é dotada por Deus de sentimentos e emoções. Sentimentos e emoções. Nós somos seres psicológica. Então nós estamos dotados de sentimentos. Os sentimentos nós não somos totalmente bons e não somos totalmente maus. Nós não somos nem bom nem mal. Às vezes nós somos mal, muito mal, e às vezes nós somos bons. Quando nós somos totalmente bom, aí nós vamos falar de ética e moral, aí nós estamos ganhando sentimento. Aí nós chegamos na outra classe de espíritos, da classe dos espíritos bons. Ainda nós estamos na classe dos espíritos imperfeitos. Nós temos 3 classes de espíritos. Os imperfeitos, os bons espíritos e os puros. Aí é Jesus para cima. Então, tem muito chão ainda. Então, com essas emoções e esses sentimentos, Deus nos coloca, né, para nós termos dentro da sociedade experiências nos sentimentos ruins e nos sentimentos bons. Uma briga em família, uma briga na fábrica, uma contenda entre, assim, sei lá, não vamos falar de política nem de futebol, porque isso é balela, mas as coisas mais de casa. Né? Às vezes eu estou dentro da minha casa, eu posso deixar o copo na sala.
Mas se vem uma visita ou alguém que está morando na minha casa e deixa o copo na sala, não pode, isso me irrita. Mas eu posso. Isso é uma coisa idiota, né? Porque está morando na minha casa, o que eu vou fazer? Então, essas emoções, esses sentimentos, então aqui é dotada por Deus de sentimentos e emoções que obrigam e impelem para a vida social. É a vida social. Nós, dentro da nossa casa, é uma vida social. Cada um pensa diferente. Dentro de uma estrutura de religião, por exemplo, dentro do espiritismo, cada um pensa diferente. Cada casa espírita pensa diferente. Nós temos que respeitar o pensamento de cada um. Nós não podemos interferir no pensamento da... Então nós temos que viver em sociedade. Então é experiências. Deus fez o homem para viver em sociedade. E para isso lhe otorgou o atributo da palavra, que é o veículo da comunicação entre os encarnados. Se não fosse para nós, se fôssemos para nós viver em isolamento, Deus nos colocaríamos como uma ostra, né? O ostracismo dentro de uma ostra. Deus nos colocou o poder da palavra. Então ele vai, nós temos que utilizar isso, esse dom que Deus nos deu, para nós trocarmos sentimentos, emoções, uma troca de experiências. Então, havendo então o que? A comunicação entre os encarnados. Agora, esses encarnados aqui podem ser encarnados e desencarnados também. Aí nós entramos na parte da mediunidade. Tá certo? Vamos lá? E aqui nós temos aqui, escolhi essa imagem aqui, mas acho que a definição não está muito boa. Mas aqui, dentro de uma sociedade, nós vamos sempre fazer essa, digamos assim, essa proteção aqui. É lazer, lazer, proteção, educação, participação, arte, saúde. Dentro disso aqui, dentro da sociedade. Nós temos que nos unir, um ajudando o outro. Seu Kioshi me ajuda, né, seu Kioshi? Eu ajudo vocês. A minha esposa também me ajuda, ela lava minha roupa. Eu queria até passar uma calça hoje para mim. Né? Dona Maria me ajuda, vocês me ajudam. Né? O Gui também me ajuda a lavar a louça ontem, né? Então, nós vamos nos ajudando. Porque nós vivemos em sociedade. Não podemos ficar isolados. Certo? Vamos lá. O voto de silêncio, adotado por alguns religiosos, nada edifica, porquanto impede a comunicação entre os seres vivos, o que, em última análise, como sustentam os espíritos superiores, é uma tolice. E isso é engraçado, né? Os espíritos superiores falando em tolice. Né? A palavra é uma faculdade natural, concedida ao homem por Deus, para facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Olha, nós temos que cumprir uma lei, que é a lei do progresso. Nós sempre vamos progredir. Se você escuta alguma palavra, você está acumulando informação. A mesma coisa com pendrive, né? Hoje. Antes era o disco de vinil, né? Se dava informação ao disco de vinil, só que aquilo ali rodava e acabou. Depois veio os CDs, depois veio aqueles mini compactos, CDzinho, como é que é o nome daquilo lá? MD. Agora é tudo cabe no pendrive. HD externo, pendrive, SD card, não sei o que. Então, o que acontece? Nós temos que... essa palavra... Progresso. Progresso. Cumpriu a lei do progresso. Tudo está progredindo. Né? Você colocou um clique a mais aí, né? Subiu. Vamos lá. Se Deus quisesse silenciar as suas criaturas pensantes, não lhes teria conferido o dinâmico atributo da palavra e o maravilhoso veículo para expressar ideias elaboradas pelas suas mentes. Então, o voto do silêncio, né, é contra a lei de Deus? Ela é contrária. Nós temos que conversar, temos que falar. Até os mudos, eu coloquei no Face
o Imagine do John Lennon, tudo nas mãos, né? E no final, para bater palmas, os surdos fazem assim, né? Com as mãos. Então é muito interessante, muito bacana. Mesmo sem o poder da fala, eles se expressam as suas ideias para entre as mentes. Certo? Vamos lá. Vai. Qual é o papel do cristão na sociedade? Certamente não é o papel da fuga, da omissão, da covardia. Deus nos chamou para nos inserirmos no mundo sem sermos do mundo. Deus nos chamou para sermos influenciadores em vez de sermos influenciados. Deus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. A luz aponta a direção. A luz esclarece. A luz aquece. A luz produz vida. O cristão na sociedade, ele precisa ser alguém que influencie para o bem. A sua vida é a base da sua influência. Seu caráter irrepreensível, sua conduta ilibada, sua honestidade, todas estas coisas servem de padrão e de modelo para uma sociedade que não tem referenciais, onde as pessoas querem lucrar, querem usufruir, querem se abastecer, onde as pessoas negociam princípios, valores, onde as pessoas transigem com a ética e ferem esses princípios que devem reger a sociedade. O cristão é um modelo, é um exemplo. Ele é luz que brilha, ele é um farol no meio da escuridão, ele é um oásis no meio do deserto, ele é uma cidade refúgio no meio da tempestade. Que nós cumpramos o nosso papel como sal da terra, como luz do mundo na sociedade. O cristão... Há 2.500 dá um clique lá. anos, os gregos antigos... Pode dar um pausa aí. O que nós temos aqui, aquele pastor era um pastor evangélico, aliás, da Igreja Batista. Não sei se é nem isso, se seria evangélico, não entendo muito, é neopentecostal, alguma coisa assim. Mas quando eu vi ele falar, me representou muito o espiritismo, porque ele fala de influência. Que dentro da sociedade nós temos que influir, e nós temos que ser, o cristão, ele tem que influir. Se nós estamos sendo influenciados por maus espíritos, nós temos que influir esse mau espírito para o bem. São os nossos obsessores, nós temos que influir eles. Assim como nós influímos a criança. Esta criança que está aqui, nós, o pai, a mãe, os parentes, o vô, o tio, não importa, ele vai ser referência para ele para daqui a uns anos. Meu tio fazia assim, minha tia fazia assim. Hoje em dia, isso está se perdendo. Jamais eu falaria você para minha mãe. Tem que ser senhora, ela não é seu tio. E aí se falasse você, o que acontecia? A lei da palmada não tinha naquele tempo. Né? Hoje não. Hoje eu vejo uma mãe falando assim, o filho falando assim, você que sabe. Não é assim. É a senhora. Então, nos falta o quê? Referências. Referências, então, que nós utilizamos com atitudes e não com a vida de isolamento, com a palavra. Haroldo Dutra Dias, um dia ele fez uma palestra e falou uma coisa muito bacana, de que nós somos a sociedade do que pensamos. Se nós pensamos numa certa vibração,
nós vamos atrair todas aquelas vibrações naquela mesma faixa. Então, para a criança ter a mesma vibração nossa, nós temos que transmitir para ela também essa vibração de paz, de felicidade, de que ela consegue, que ela tem que... a criança não consegue hoje, mas ela vai conseguir amanhã. Né? Às vezes não consegue abrir um pacote de sorvete hoje, mas quando ela tiver 14 anos, você tem que fechar a geladeira, porque não para mais de comer, né? Não é assim, seu Kyoshi? Não para mais, né? Nossa, não tem fundo esse negócio aí. Então, vamos com calma, né? Se não quer comer, não come. Não tem problema. O que é? Perde-se referências. Tá certo? Vamos lá. Há 2.500 anos, os gregos antigos tinham uma palavra para chamar a pessoa que se recusava a participar da vida da comunidade, que cuidava só do próprio umbigo, que acreditava que na vida a regra é cada um por si, Deus por todos. E que eu sou mais importante claro, do que eu valho o resto, o que eu posso fazer? Né? A palavra em grego para isso é idiotes. Ai, que ótimo, eu conheço tantos idiotas. idiota. Muitos idiotas. Aliás, que esse prefixo id é próprio, identidade, idiosincrasia, idiopatia. Idiota é aquele que olha só para o próprio umbigo e não presta atenção no resto do mundo. Os gregos chamavam quem não cuidava da vida alheia também de não idiota. Cuidar na vida alheia no sentido de ficar não se meter, mas de cuidar, ajudar a cuidar do outro. Sociedade. A ideia de fraternidade, solidariedade. Quem não cuidava, ele chamava de idiota. E quem cuidava da vida alheia, isto é, achava que a regra não é cada um por si, Deus por todos, mas é um por todos e todos por um, a esses os gregos antigos chamavam de político. Isto é, aquele que cuida da comunidade, da polis. Muita gente confunde política com partido. Partido é um dos jeitos de fazer política. Eu faço política no prédio onde eu moro, no modo como eu educo meus filhos, na maneira como eu me relaciono dentro do meu bairro. Tudo é política. Na maneira como eu lido com o trânsito, porque polis significa comunidade. Os latinos chamavam de civitatem. Por isso até uma coisa curiosa, muita gente acha que política é uma coisa e cidadania é outra, como garfo e faca. E não é. Política e cidadania significam a mesma coisa. Só mas que hoje em dia a palavra política está muito desgastada, porque a gente fala, não me meto em política, parece que está com roubo, então, parece que tem uma coisa estranha. Quem diz que não se mete em política já se meteu, porque tem uma frase antiga que a tua bisavó e a minha falavam, que é assim, os ausentes nunca têm razão. Porque não estava lá para dar palpite. Decidiu não se meter, já está metido até o pescoço, porque alguém vai... Se você não decide, alguém vai decidir por você. Por isso que o negócio do não votante é uma coisa exatamente. Que... Por isso, curioso, os gregos achavam, né, que era idiota aquele que não participava da política. Isto é, da vida da comunidade. Nós conseguimos inverter isso em 2.500 anos. Passou a ser idiota aquele que participa da política. Interessante isso aí, na palavra da... Pode passar para frente, por favor? Interessante isso aí, porque quando a gente falou lá, estava escrito lá do idiota, lá do cretinice, a coisa... Então, realmente se falando da coisa que não participa. E uma coisa que ele falou assim é a seguinte, o político, quer dizer, aquela que cuida da poli, das pessoas, um cuida do outro. É o que Jesus, o que Sócrates falava, os gregos falavam, que Jesus veio confirmar. Um cuida do outro. Eu cuido de vocês e vocês cuidam de mim. Né? Então, essa é a conduta da nossa interatividade com a nossa comunicação. Tá certo? Vocês têm aqui, aqui muito mais coisas, tá? Então, esse daqui foi apenas uma introdução para vocês lerem isso daqui, tá? Então, vocês têm que ler Vida de Isolamento. E aqui, ó, tem as fontes de consultas, tá? E vocês, aonde que veio? Aí vocês também têm que estudar. Então, nós temos que ter digamos assim, a curiosidade de ir em busca do conhecimento, tá certo? Vamos lá. Agora, vida em família e laços de família. Certo? Isso daqui é um pouquinho mais extenso. Aqui também tem duas historinhas. Tem a da família, ó, em pais e filhos. Que nós não vamos ver, mas vocês vão levar depois para
estudar em casa, tá certo? Como nós estamos fazendo um curso rápido, estamos aí adiantando alguma coisa, tá certo? Então, vida em família e laços de família. Será que é a mesma coisa? O que é viver em família? Nós vivemos em família, mas será que nós temos os laços de família? Dentro da cultura japonesa, tem aquele costume de cultuar os antepassados, né? E isso vem realmente do fundo do nosso coração, porque nós vamos, digamos assim, as reencarnações, né? Então, são a nossa família espiritual. Até o processo de reencarnação na própria família, ela é mais aceitável, ela é mais, digamos assim, é mais fácil. Então, tem alguma razão, sim, de se acreditar que essa culto aos antepassados tem, sim, uma função até psicológica, de fundo emocional, para que aquela comunidade, digamos assim, aquele formigueiro, né, que nós somos uma formiguinha, aquele formigueiro se une e trabalhe em conjunto, como sociedade. Vamos lá? Então, a vida familiar deve ser a vida de todo homem integrado na unidade social, denominada família. A vida familiar deve ser a vida de todo homem integrado na unidade social. Unidade social já é uma sociedade. Aquele que eu falei do copo d'água na sala, né, de cooperar, né, lavar louça, então estou me mostrando que estou cooperando. Eu sou político, né? Não faço todo dia. Faço quando assim, saiu todo mundo, então eu vou lá e faço, né? Então, não faço todo dia. Então eu sou já um político aí, de um modo negativo, né? Lógico. Vamos lá. O que nós temos aqui? Essa palavra família pode ser conceituada no sentido mais restrito. O que seria isso? Constituído pelos nossos familiares consanguíneos. Então nós temos dois tipos de família aí. Então, alguma coisa mais restrita. Então eu, os meus filhos, os meus parentes. Eu, né? Olha o egoísmo, né? Então, primeiro para mim, para os meus e para os meus mais próximos. Né? Depois, se sobrar, aí para vocês, né? Então, esse aí é um tipo de família. Como, assim, num sentido mais amplos, mas aí nós vamos representar por agrupamentos de espíritos afins. Quer intelectual, quer moralmente. Aí nós temos aqui, num modo restrito, a nossa reencarnação numa família. Num modo mais amplo, nós todos, como espíritos, aí nós estamos unidos em dois sentidos. No sentido intelectual, no interesse de conhecer, de troca de conhecimento, ou moral. Quer dizer, eu tenho que te aturar, né? Você casou comigo, aguenta, da morte, até a morte que eu separe. Como no espírito não existe morte, então para a vida inteira, para a eternidade inteira. Azar teu. Tá? Então, quer moralmente, quer intelectualmente. Certo? Vamos lá. As novas gerações, elas têm uma novidade. Elas foram criadas nas grandes metrópoles, especialmente longe dos pais e dos avós. Uma das coisas que mais faz mal hoje para as gerações que estão entrando no mercado de trabalho é o distanciamento da família na sua convivência. Pode parecer estranho, mas avô e avó, tio e tia, sempre foram decisivos. Porque, por exemplo, na casa da avó podia tudo menos o que ela proibia. Parece contraditório, mas é verdade. Podia tudo menos o que ela proibia. Ela proibia. Ela dizia, isso pode, isso você não vai fazer. Havia uma certa noção de autoridade que não colidia, tal como colidia com os pais, porque estavam ali no dia a dia. Pedro Mandelli, e eu lançamos um livro em 2011 chamado Vida e Carreira, um equilíbrio possível, em que a gente fala das novas gerações e ele diz uma coisa que é muito importante. Ele diz, os jovens hoje das novas gerações chegam na empresa mal educados. Ele não chega mal escolarizado, ele chega mal educado. Ele não tem noção de hierarquia, não tem paciência para processo e não tem muita persistência em relação a algumas coisas. Não é uma vítima, né, dele mesmo.
Não é uma responsabilidade que ele tenha. Mas ele veio de uma sociedade em que houve um distanciamento entre os adultos e os jovens, entre os pais e os filhos, pelo horário de trabalho, pela distância nas grandes cidades. Portanto, esse jovem chega com dificuldade para ser educado nas relações. E aí eu estou falando de boa educação mesmo, não estou falando de escolarização. A empresa está tendo, diz o Mandelli com toda razão, está tendo que educar os que chegam. Educar significa ensinar para ele noções de hierarquia e para ele entender que a autoridade não é autoritarismo. Entender, e isso digo eu sempre, que desejo não é direito. Não é só porque eu quero, que eu tenho direito. Que existe a necessidade de se compor um tempo de paciência, que é preciso ter paciência. Paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de deixar maturar alguns processos. Por isso, sim, as novas gerações, os que têm menos de 30 anos de idade, eles são nativos digitais. E, portanto, eles estão habituados a um mundo em que faz parte do cotidiano dele a mobilidade, a instantaneidade, a simultaneidade e a velocidade. Isso significa que a regra básica é tudo agora, já ao mesmo tempo, junto. Isso dá para uma empresa uma grande vantagem. Esses grupos novos têm senso de urgência, têm habilidade com uma série de plataformas digitais, mas ele não tem algumas coisas que os mais idosos têm: paciência, persistência e resistência. Só tem uma alternativa: juntar as gerações. Não é um choque intergeracional. Ele pode ser um choque se a empresa for tola. Mas um gestor de pessoas é aquele que, em vez de produzir o choque intergeracional, ele produz a junção intergeracional. E faz com que as competências distintas, que elas sejam concertadas. De novo, concertado com C. Um concerto das diversidades. Você quer coisa mais bonita do que uma orquestra em que um violino é concertado com um instrumento de percussão, em que um baixo tuba vai junto com um fagote ou um oboé, e isso produz harmonia? Essa é a tarefa. Novas gerações são muito bem-vindas e precisam ser. Elas têm suas características que têm que ser entendidas e, se discordantes, modificadas. Mas eles não chegam, os jovens, sem nada saber. Eles têm imensas habilidades, têm várias capacidades, e se nós, mais idosos, formos capazes de fazer essa junção, esse mutirão, né, de competências, ninguém perde. O que nós vemos aqui é o seguinte: nós, como ele falou ali, nós temos que, como pais, como mais velhos, ele fala assim, nós como mais velhos, nós temos que compreender essas gerações novas. Ontem eu perguntei, o Gui, meu sobrinho, falou assim, ele está morando comigo, agora a ponta de referência é ele, né, para criança. Ele falou assim, tio, aqui na cozinha nós vamos lavar louça. Vamos. Mas não tem game, né? Eu falei, mas o que é game? O que se quer game para lavar louça? Ele queria um game, eu queria alguma coisa eletrônica, alguma coisa assim, porque achou que lavar louça teria que ser uma coisa assim diferente. Então nós temos que né, ter nós como mais velhos, nós temos que compreender a situação hoje, quem tem 30 anos, é a lei da informática, a coisa é rápida, como ele falou ali, rápido, né? Você vê hoje, numa janta, o pessoal jantando, cada um com o seu celular. É difícil ver uma casa hoje onde que nós arrumamos a mesa, colocamos um panelão de sopa em cima da mesa e saboreamos aquela sopa, onde que todo mundo deu uma contribuição para fazer a sopa. Fez uma coisa, um preparou isso, outro preparou aquilo, e eu logicamente já cheguei lá para sentar e comer, né? Então nós temos que cultivar isso em família. E isso está se perdendo. Né? Desliga a televisão, coloca a televisão um pouquinho mais baixo. Essa geração, ele vai lembrar disso. No meu tempo, nós sentávamos na mesa e comíamos todos juntos. Então, isso que é criar esse laço, criar essa situação de sociabilidade. Está se perdendo e muito hoje. Então, os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto, o
O espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, como auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Essas crianças, nós como os filhos, nós como o pai, que